Renato, vamos conversar agora com o Gabriel Lima, que é CEO do Futebol Forte União, que é uma das ligas que tem. Aí, vamos dizer, a gente chega num acordo e consegue aí ter uma liga única para o futebol caminhar com tranquilidade, mas ele traz um assunto aqui importante para a gente, que a Liga Futebol Forte União, junto com o CAD, que é o Conselho de Administração Econômica, celebraram um acordo aí que garante segurança jurídica e, de alguma maneira, vai ser importante para a modernização do futebol brasileiro. Primeiro, Gabriel, bem-vindo, boa tarde. Explica para a gente um pouquinho o que é essa Futebol Forte União e esse acordo com o CAD, o que ele pode trazer de benefício para o futebol brasileiro. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí pelo espaço, parabéns pela trajetória. Obrigado. Bem, acho que como você falou, explicando um pouquinho, né, o Futebol Forte União, ela é uma entidade aqui que congrega 33 clubes do futebol brasileiro, né, de todas as séries, Série A, B, C e D. E fizemos esse acordo recentemente com o CAD, né, que é uma vitória, como você mesmo disse, né, do diálogo, da segurança jurídica, da transparência, né. Esse acordo ele reconhece que não teve o chamado gun jumping, né, que é quando tem uma consumação prematura de atos de concentração, e ele garante essa validade assim, de todos os contratos que a gente fez, isenção de qualquer multa, né? Então, assim, existia uma possibilidade, né, se houvesse uma condenação dos clubes tomarem uma multa, se não aconteceu, muito pela forma como foi conduzido, pelo fato de a gente ter esse reconhecimento aí do CAD de que não houve a chamada consumação prematura dos atos de concentração. Isso na prática diz o que para o clube e para o futebol? Ela fala um pouco sobre o caráter do que a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, é uma associação legal, né, que consumou uma série de atos, seja com televisões, né, quando a gente fez a venda dos direitos aí através do nosso condomínio de clubes para os detentores aí, nomeando alguns aqui, Amazon, YouTube, Globo, todos os onde vocês conseguem assistir os clubes de primeira e de segunda divisão foram acordos celebrados por nós. Então ele fala sobre a validade desses acordos, né, do caráter pró-competitivo, né, dessa negociação de direitos centralizados. Isso era um tema muito importante, né, no mundo inteiro, nas ligas mais desenvolvidas, né, Premier League, La Liga, todos esses fazem suas negociações de direitos de televisão dos clubes de maneira centralizada, né? Tem um órgão, uma entidade que faz essa negociação e que organiza a liga, né? Organiza a liga de clubes. No nosso caso, a CBF organiza a liga, mas nós fazemos a negociação conjunta por esse grupo de clubes que eu mencionei, que esses 33 clubes aqui. Então a gente ter esse passo pelo CAD, ele é muito importante para poder demonstrar, de certa forma, que o que está sendo feito, primeiro, é legal, juridicamente válido, que existe, como eu falei, esse caráter, digamos assim, pró-competitivo, né? Ou seja, no futebol você tem que ter a cooperação entre os clubes para você melhorar a competitividade, ou seja, você negociando de maneira conjunta, você tem mais recursos para os clubes e você melhora a qualidade do produto, você melhora o nível do futebol brasileiro, melhora a competitividade. Então, isso para a gente esse acordo para a gente foi um passo extremamente importante para dar segurança e validade sobre tudo que a gente está fazendo aqui, ter mais uma vez, né, atrair capital estrangeiro e capital empresarial nacional para dentro do futebol, né? Vocês sabem que recentemente foi promulgada a lei da SAF, há aproximadamente 3 anos, né? Uma lei super nova, recente, mas a gente já tem vários clubes que são SAFs e nesse contexto é importante que dentro do futebol, né, que historicamente existia uma certa um preconceito em relação a investimentos no futebol, por inseguranças jurídicas, por coisas que aconteceram no passado, e a gente vai caminhando e dando passos para que esses órgãos, né, super reconhecidos aí dentro do Brasil deem validade para tudo que está sendo feito. Então,
A lei da SAF foi super importante, a gente tem várias empresas, vários empresários super sérios que estão investindo em futebol no Brasil, agora com uma chancela do CAD em relação ao que a gente está fazendo aqui, né, e o caráter pró-competitivo, como eu falei, dessa negociação conjunta dos direitos, isso vai dando segurança e pavimentando um caminho para o desenvolvimento do futebol brasileiro para a gente chegar um dia, né, no nível da Premier League, no nível da La Liga, e a gente está dentro das grandes competições, aí no mesmo patamar ou melhor que as grandes competições que são admiradas aí no mundo inteiro. Ô Gabriel, qual o prazo de negociação que vocês fizeram da venda de direitos? Ele varia de acordo com a série, né? Então, assim, a Série A, a gente tem todos os nossos contratos até 2029, né? Foram negociados de 2025 até 2029. Na Série B, a gente negociou um contrato com a ESPN que ele tem validade por 3 anos, né? Grupo Disney, validade por 3 anos, e existem outros contratos sendo negociados nesse momento que vão ter duração de 1 ou 2 anos. Então, eles são, entre Série A e Série B, digamos assim, os contratos são assimétricos no que tange a duração, né? Da Série A a gente vai ter até 2029, como eu falei, e na Série B a gente já tem uma garantia aí dos jogos do nosso grupo de clubes aqui na ESPN, e agora a gente está finalizando a negociação desse ano com outras redes, vai ter TV aberta também, vai ter digital aberto, então a gente vai fazer um trabalho, estamos finalizando esse trabalho de negociação com as televisões. Isso é importante, porque não é um prazo longo, né? E eu digo isso porque a tendência, em algum momento, isso vai ter que acontecer, as duas ligas existentes no futebol, elas vão ter que convergir para um denominador comum e a gente vai ter que ter uma liga só. Se você tivesse contratos muito longos, né, você teria dificuldade, e esse acordo que você faz, ele traz a garantia desses contratos já assinados, mesmo que aconteça essa unificação. Posso dizer dessa maneira? Não, essa colocação está perfeita, né? E eu acho que assim, no caso da Libra, né, que é a outra entidade grande que congrega grandes clubes do futebol brasileiro, o contrato deles também é válido até 2029, né? Então, assim, um dos trabalhos que nós estamos fazendo é esse diálogo constante para ver se a gente consegue, de fato, em algum momento aí no tempo, convergir, ter uma entidade única, e depois que a gente faça todas as conversas aí com a CBF, que é a entidade máxima do futebol, organizadora do futebol brasileiro hoje, para que a gente consiga ter aqui, de novo, como funciona no mundo inteiro, né? Assim, as grandes ligas, Premier League, La Liga, Bundesliga, a Liga Francesa, né? Que é a competição organizada pelos próprios clubes, né? Os clubes sendo os donos, digamos assim, dos seus destinos e da competição. O que é que está pegando para ter essa unificação nesse momento, Gabriel? Olha, são muitos detalhes, né? Assim, acho que historicamente, né, a principal divergência é uma divergência de como você reparte os recursos que vêm por esses grandes contratos aí comerciais e de televisão, né? Então, se você analisar o que era feito no passado, né, no passado os clubes negociavam de maneira individual, né? Então, cada clube fazia uma negociação com as televisões, né? E tinha seu valor atribuído ali nessa negociação de maneira individualizada, né? Agora o que está acontecendo é que você já tem 2 blocos negociando em conjunto, o que facilita, de certa forma, um pouco a criação de uma regra de divisão de receitas que seja uma regra mais, assim, que tenha uma regra mais justa e que não tenha assim, muito dinheiro para poucos e pouco dinheiro para muitos, né? Que era o que acontecia no passado. Se você, por exemplo, analisar em 2024, a diferença entre o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro e o último colocado do Campeonato Brasileiro em termos de receita, a receita do primeiro era 6,5 vezes quase maior do que a do último colocado. Esse ano, dentro do nosso grupo, quem ganhou mais receita contra quem ganhou menos receita ficou em 1,97. E quando você olha para as ligas desenvolvidas no mundo, né, então a Liga é 3,5, ou seja, a gente já tem uma divisão mais igualitária, ou tivemos esse ano uma divisão mais igualitária que a La Liga. Na Premier League, historicamente, é 1,7.
1.6, 1.7. Então, a gente está mais próximo da Premier League do que a gente está da La Liga. Só que essas regras, né, a formatação dessas regras de divisão entre os clubes de primeira divisão e entre os blocos, né, os clubes que estão em primeira divisão e estão em segunda divisão, sempre geram debates acalorados, cada um defendendo seu próprio clube. Então, esse é um caminho difícil de se navegar e de se chegar a um entendimento. Eu diria que esse é o principal ponto para que a gente consiga chegar num entendimento completo e a gente fazer essa liga unificada de clubes. Obviamente que também a gente tem, de novo, né, que conversar muito profundamente com a Confederação Brasileira de Futebol, né, para que hoje a competição é organizada por eles, e os times que hoje, de fato, não têm expertise da organização da competição, eles têm que passar a ter expertise da organização da competição para assumir esse papel, né? Então, são alguns detalhes aí ao longo do caminho que transformam. Parece que é fácil, né? Só simplesmente juntar todo mundo, vamos fazer, mas na prática são muitos detalhes para você tirar isso do papel. Mas a minha mensagem aqui é uma mensagem de otimismo, né? Eu sou um otimista, acho que a gente já deu um passo de gigante nessa criação dos dois blocos, que existe um entendimento. Por exemplo, a negociação da Série B foi feita de maneira conjunta no ano passado, entre os dois blocos. Então, assim, a gente já tem algumas iniciativas que a gente está fazendo em conjunto e que testam, de certa forma, essa relação entre blocos, né? Outro direito que a gente negociou em conjunto foram os direitos internacionais, né? Todos os clubes, exceto o Flamengo, os 39 clubes da Série A e da Série B negociaram de maneira conjunta. Direitos para betting também, que internacionalmente se vende direitos para casas de apostas, né? De TV para casas de apostas, também foi negociado de maneira conjunta. Então, assim, já tem várias iniciativas acontecendo que aproximam o diálogo e que eu acredito muito que é esse passo inicial para a gente formar essa liga unificada de clubes, a gente formar esse bloco único. Pois é, e você falou no Flamengo e pelas notícias, pelo que a gente acompanha, quem está emperrando o negócio, quem está embarreirando é o Flamengo, né? Qualquer negociação, não só dos direitos internacionais, como também a criação da Liga Única. Não atribuo ao Flamengo exclusivamente o fato da gente não ter chegado a um acordo. Eu acho que eu tenho o máximo respeito pelo clube, né, pelos seus dirigentes. O Flamengo é um gigante do futebol brasileiro. Ele está brigando pelo que eles acreditam que é certo. Eu concordo com tudo o que você falou, mas na prática é o Flamengo que está embarreirando. Mas eu acredito que a gente, em algum momento, vamos chegar a bom termo aí com o Flamengo. Eu tenho certeza absoluta que eles entendem, né, o que está em jogo nisso tudo, né, assim, o desenvolvimento todo que traz para o futebol brasileiro, que melhora a competição quando você divide mais igualitariamente, ou quando você divide melhor os recursos, né, isso aumenta a competitividade e melhora o nível da competição para todos, inclusive os clubes que historicamente ganharam muito mais do que os outros com direitos de TV. Então, eu tenho certeza que o Flamengo também vai ser partícipe dessa construção desse momento, dessa nova liga. Admiro o seu otimismo, tem que ser assim mesmo, mas tudo existe um prazo, né? Qual é o prazo para você negociar? Até 29, quando vocês têm os contratos assinados? E me diz uma coisa, cada momento que passa, cada minuto que passa que a liga não é constituída, quanto se perde de dinheiro? Olhando para prazo, né, é muito difícil a gente estabelecer um prazo específico para a formação de uma liga, né? Eu acho que tem muitas discussões que têm que acontecer. Como a gente tem contratos assinados até 2029, né, eu acho que, de certa forma, ele estipula uma certa data-alvo, eu diria, para nós, né? Assim, a gente deveria ser capaz de se entender, né, nesses pormenores e nesses detalhes, colocar todas as regras de pé, criar um aprendizado em relação à competição até lá.
Então, eu acho que o prazo de 2029 deveria ser algo para a gente olhar e mirar. E desculpa a sua segunda pergunta. Quanto se perde de dinheiro, porque uma negociação única, unificada, traz mais força, traz mais vitalidade. Cada minuto que se evita e não se conclui a criação da Liga Única, quanto se perde de dinheiro e não seria... Agora é uma conta de padeiro que eu estou fazendo aqui. O dinheiro que se perde não seria o dinheiro que de repente entraria e que quem está pleiteando mais não está deixando de ganhar, no final das contas não está perdendo também porque o dinheiro não entra? Pois é. A pergunta é ótima, né? Assim, a gente, de fato, eu não tenho dúvida nenhuma que perde-se dinheiro ou perdeu-se dinheiro ao a gente não fazer a negociação conjunta. Tem ideia de valores? Fato, algo aproximado? Muito difícil. Eu prefiro não falar em valores porque, como a negociação não foi feita de maneira centralizada, é muito difícil você mensurar. Mas não existe uma estimativa, nada? Porque isso serve de argumento na hora de você falar, o que nós estamos deixando de ganhar? Você quer ganhar mais que os outros, mas nós estamos deixando de ganhar isso aqui. A hora de fazer uma conta, equilibra, ou ganha, faz. Correto. Não, o que eu tenho convicção aqui é que a gente pode chegar a ser uma das 3 maiores ligas do mundo do ponto de vista de resultado econômico. E aí, quando você analisa os valores, né, para você estar nessa terceira colocação, se falaria algo em torno de 2,5 bi, 3 bi de dólares. E quando a gente analisa a negociação que a gente fez, se botar conjuntamente todos os clubes, foi menos da metade disso, né? Então, o tamanho do gap, da onde a gente pode chegar, na minha visão, ele é esse. Só que isso também é construído com o tempo, com a credibilidade do que está sendo feito, o desenvolvimento do produto. Eu não acho que em 1 ano, em 2 anos, ou numa próxima negociação conjunta, você consegue criar já de uma vez esse valor todo, né? Isso é uma coisa que você tem que ir provando ao longo do tempo. Tem um negócio super importante que é o próprio desenvolvimento do produto de mídia, né? Então, assim, a gente viu que nos últimos anos teve um crescimento muito grande, né? Com players que são muito, muito grandes no mercado entrando para a compra de direitos, né? Então, você vê, por exemplo, fora do Brasil, a Apple comprando direitos para a MLS, por exemplo, né? Que é a Major League Soccer, que é a Liga Americana de Futebol. É a primeira vez que eles fazem investimento em futebol. Você vê a Netflix colocando dinheiro no jogo da NFL, em jogos da NFL. Então, você vê um movimento desses grandes players, e a gente aqui teve, inclusive, esses movimentos e já nos beneficiamos de alguns deles. Então, por exemplo, a gente assinou um contrato com a Amazon e outro contrato com o Google, e no contrato com o Google foi a primeira vez que a Google comprou direitos nacionais, né? Ainda mais dessa magnitude. Então, assim, grandes players que estão olhando para o Brasil, que podem vir, a gente tem outros que ainda não vieram, mas que podem ser eventualmente competidores aqui, que podem melhorar o processo. Isso tudo faz com que o produto cresça, né? Existe tudo, tem um tempo, né? Existe a possibilidade de não chegar numa coisa. Vocês não vão ficar podendo protelar isso o resto da vida, até pelo número, pelo valor que você disse aí que a Liga pode alcançar. Existe a possibilidade de não acontecer o acordo e a Liga ser criada com um ou outro clube fora dela? Acho altamente improvável que isso aconteça. Porque nós estamos vivendo um impasse, né? Sim, mas o caminho, se você olhar, eu gosto muito de olhar o que dá certo no resto do mundo, o que acontece no resto do mundo, e eu olho isso sob uma perspectiva que o desenvolvimento ele vai chegar no Brasil. Ele pode demorar um pouquinho mais, a gente às vezes demora mais para dar os passos corretos, mas eventualmente chega. Então, quando você analisa grandes clubes aí que também tiveram divergências no momento de formação de liga, no momento de divisão de receitas, é o caso do Real Madrid e do Barcelona, por exemplo, na Espanha, que até hoje questionam a forma de divisão.
né? Então é uma constante, né? Isso Mas ela aconteceu. Constante, a união aconteceu. Mas foi uma determinação governamental. 90, 91, o governo baixou uma norma para criar a liga, tinha que estar todo mundo com suas contas em dia e quem não tivesse ficava fora. Alguém tomou uma decisão, é isso que eu estou dizendo. Os clubes, eles parece à distância, que eles não têm essa convicção de definir a situação. Vão continuar refém de um ou dois clubes. Não, a sua colocação está perfeita em relação à Espanha. Decretaram foi um decreto real, na verdade, que estipulou a criação da Liga. Mas o que eu noto aqui no Brasil é que a gente está num processo de amadurecimento das instituições. Então, eu vejo um amadurecimento concreto dos clubes quando você analisa a gestão dos clubes hoje para a gestão dos clubes há 5 ou 10 anos atrás, né? A gente saiu de um modelo altamente amador há 5, 10 anos de novo, e a gente está chegando num modelo que ele ainda não é, digamos assim, o supra-sumo da boa gestão, mas a gente tem clubes muito bem geridos, que têm um nível de maturidade grande, a gente tem empresas chegando, investindo e trazendo também, digamos assim, essa maturidade do ponto de vista de governança e de tomada de decisão, que vai ficando mais pragmática e que vai olhando para o bolo maior e deixando de lado essa análise curto-prazista de se eu vou ganhar um pouquinho mais ou um pouquinho menos nesse ano e no ano que vem. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, acho que tem uma dificuldade dos clubes de entendimento, mas isso vem mudando, já melhorou e eu acredito que vai melhorar nos próximos anos para a gente poder chegar aí naquele 2029, aí, na data que a gente estava falando aqui, com, de fato, uma liga construída. Nós estamos aprendendo pela dor, né? Porque o problema maior é que os clubes estão falidos, financeiramente quebrados, a maioria. Raras exceções que têm essas contas equilibradas ou com perspectivas de equilíbrio. E a gente vai fazer essa liga, com a possibilidade de dinheiro que vai entrar, de um jeito ou de outro ela vai ter que acontecer. E quem está endurecendo é justamente a equipe que está mais equilibrada financeiramente ou é a que arrecada mais. Então a gente está vendo aí uma situação que talvez tenha que ser uma ruptura um pouco mais forte por essas circunstâncias, pela necessidade de sobrevivência econômica e financeira. E quem está com as suas contas em dia, com a maior arrecadação, está conseguindo bancar essa história. A gente não está chegando num ponto de conflito que acho que é irreversível e é muito breve? Eu acredito que o problema econômico dos clubes ele não se resolve com receita adicional. Ele se resolve com uma equação entre receita e despesa, né? Então, assim, mas só que nós temos um problema, me perdoa interrompê-lo. Existe a necessidade imediata de dinheiro para poder saldar o ontem. Não estou nem dizendo hoje ou amanhã, é o ontem. E isso está começando a ter reflexo desportivo. A nossa liga, que sempre foi competitiva, tanto por bem ou por mal, ou por qualidade ou por falta de, sempre foi extremamente equilibrada. E ela está se tornando uma liga espanhola, com 2, 3 clubes, se tanto, uma liga alemã, que é um só, uma liga inglesa com 2, 3, o tempo está jogando contra. E uma das grandes virtudes, que sempre foi o equilíbrio do futebol brasileiro, ele está se perdendo. Eu não sei se a gente tem esse tempo todo de negociação, essa fervura em água morna que você coloca. Me perdoe se isso realmente a gente tem esse tempo todo. Eu concordo que seus pontos são ótimos, mas a gente tem passos concretos que estão sendo dados agora, né? Então, assim, esse ano a CBF fez uma bela iniciativa, que é a implementação do fair play financeiro, que eu acredito muito que vai ter impacto de curtíssimo prazo já esse ano. Isso aliado também a um aumento de receita real para os clubes. Então, assim, se você analisar, e se você olhar um pouquinho no ano de 2025, né, os nossos clubes, a gente teve um incremento de 24 para 25 de 460 milhões de reais só em direito de TV para os clubes da FFU
em 2020. Mas é insuficiente, me perdoe de novo, o Gabriel, é insuficiente pelos valores. Nós temos clubes devendo 3 milhões nominais nesse momento, fora o que está sendo julgado, fora o que está sendo colocado aí para o futuro, negociado. Eu não sei se a gente tem esse tempo todo. Não, eu estou de acordo com você. Eu acho que o tempo urge, mas são temas que têm que acontecer de maneira concomitante e com muita veemência, né? Primeiro é aumento de receita, isso está acontecendo, existe um aumento de receita. Segundo são mecanismos de controle, né, que impeçam os clubes de gastar mais do que pode, isso é um outro ponto. E o terceiro ponto, na minha visão, é mecanismos que permitem os clubes equacionar suas dívidas de curto e médio prazo, permitindo que eles sobrevivam. E neste terceiro ponto, por exemplo, a lei da SAF ela foi muito feliz, né, porque ela criou alguns mecanismos, permite que os clubes façam recuperação judicial, aqueles que estão numa situação extremamente complexa, recuperação extrajudicial, prevê o regime do RFE, que é o regime centralizado de execuções, que é um perfilamento das dívidas cíveis. Então, assim, existem mecanismos que já estão acontecendo e eu concordo com você que tem que ser rápido, né? Os clubes têm que se dar conta do que estão fazendo rapidamente, atacar esses problemas, mas acho que é um quebra-cabeça que a gente tem que rapidamente encaixar as pecinhas, e a peça da receita e da liga, ela é uma super importante que tem que acontecer, mas existem outras nesse tabuleiro que, na minha visão, já começaram a se encaixar. Vamos lá, Gabriel. Queria agradecer demais a sua participação, CEO do Condomínio do Futebol Forte União. Fico feliz aí com esse movimento aí para tentar equacionar o futebol brasileiro. Eu acho que o timing está um pouco equivocado, mas enfim, é o que nós temos. Como você disse, é um consenso muito grande. Mas eu vejo que em algum momento o brasileiro, a sociedade, nós não somos afeitos a rupturas, né? A gente sempre quer encontrar um equilíbrio, um caminho. Infelizmente é cultural, é nosso, mas acho que a gente nesse momento a ampulheta já está rodando, eu não sei quanto tempo a gente vai ter. A única coisa é que eu torço para que as coisas aconteçam. Queria agradecer demais a sua participação, o seu tempo e os esclarecimentos com a gente, viu, Gabriel? Imagina, eu que agradeço aí pelo espaço, mais uma vez parabenizo aí pelo trabalho. Muito obrigado. Gabriel Lima, CEO do Condomínio Futebol Forte União.